Ora, muito boa noite a todos. E antes de mais, muito obrigada por se juntarem a nós. Esperamos também que estejam todos bastante animados para acompanhar o momento de partilha que a Federação Académica de Lisboa preparou para esta noite. Começando por explicar aqui um bocadinho qual é que é, muito brevemente, aquilo que nos traz aqui hoje e qual é que é o propósito deste momento de partilha. A Federação Académica de Lisboa tem vindo, ao longo dos últimos meses, a abordar vários agentes que estão interligados ao ensino superior de uma forma direta ou indireta, a debater a necessidade de acompanhar cada vez mais aquilo que é o estado da saúde mental dos estudantes no ensino superior. E se calhar alguns de vocês podem se perguntar porquê no ensino superior? Porque a verdade é que este não é um problema, mas é uma dimensão da nossa vida que tem de ser acompanhada ao longo de todo o nosso percurso, desde que somos pequeninos até que envelhecemos, mas a verdade é que é no ensino superior que alguns de nós, estudantes, encontram pela primeira vez algumas situações que podem despoltar certas perturbações ou doenças. E que fatores é que eu trazemos aqui como exemplo? A questão, por exemplo, de o estudante se ter de deslocar para outra cidade para estudar, o facto de os planos curriculares serem mais exigentes, ou até mesmo o núcleo de amigos serem cada vez mais diferentes, ou não mantermos as ligações normais de até então. Neste sentido, nós achamos que é cada vez mais crucial melhorar a divulgação dos mecanismos de apoio que existem e fazer para que, como é óbvio, continuem a existir cada vez soluções mais dirigidas aos estudantes do ensino superior. Desta forma, e sem mais demoras, hoje convidamos 5 especialistas que têm contribuído ativamente para a formulação de projetos no âmbito da saúde mental. Desta forma, eles vêm hoje aqui falar connosco para partilharem um bocadinho aquilo que tem sido o seu trabalho e quais é que são as suas convicções dentro da esfera que é esta temática. Passando a apresentá-los, temos connosco hoje a doutora Conceição Tavares de Almeida, que está em representação do Programa Nacional para a Saúde Mental. Boa noite. Olá, boa noite, obrigada. Temos também o Pedro Marques, fundador da AGA Group. O doutor Rui Martins. Boa noite, Pedro. Obrigada. O doutor Rui Martins, em representação do Espaço S. Olá, em representação do projeto... Olá, boa noite, doutor Rui. Em representação do projeto Arte de Transformar, temos também connosco a doutora Eugénia Graça. Olá. Olá, boa noite, doutora Eugénia. Olá. E também temos connosco, em representação dos Serviços de Ação Social da Nova, a doutora Rosa. Boa noite. Olá, muito boa noite, doutora Rosa. E também, e pronto, e são estes os 5 magníficos que temos connosco hoje. Durante esta sessão, vamos convidar-vos a que façam parte também desta conversa e que contribuam com as vossas dúvidas e curiosidades. Para isso, poderão enviá-las através do Instastory da Federação Académica de Lisboa ou então também aqui nos comentários da nossa transmissão via Facebook. Pronto, sem mais demoras. E passando agora a palavra à doutora Conceição Tavares de Almeida, pergunto-lhe qual é que tem sido o propósito e qual é que é a relevância do Programa Nacional para a Saúde Mental e que mecanismos é que estão atualmente a ser implementados no âmbito do acompanhamento dos jovens. Boa noite, Margarida. Boa noite a todos, aos meus colegas de painel. É muito me honra estar aqui em representação da Direção-Geral de Saúde, do Programa Nacional para a Saúde Mental. Eu, para tentar enquadrar, no fundo, aqui a minha participação, é assim, nós, na Direção-Geral de Saúde, temos um papel normativo e consultivo. O que é que isto quer dizer? No fundo, os programas que têm a ver com as diferentes áreas da saúde
são coordenados de forma a ter um plano de atividades e um plano orientador, que é o caso do Programa Nacional para a Saúde Mental, que é um programa considerado prioritário pelo reconhecimento da importância da saúde mental na saúde em geral, e que tem que definir quais são as linhas orientadoras que quer implementar em termos de políticas relacionadas com a promoção da saúde mental, a prevenção das doenças e todas as respostas, no fundo, relacionadas depois com o tratamento e também com a reinserção. Na parte de prevenção e de promoção, interessa-nos muito passar mensagens que promovam, no fundo, portanto, que coloquem a questão ao nível da literacia, também em saúde mental, portanto, aumentar a capacidade que a população tem de conhecer e de poder falar dos aspectos relacionados com as doenças mentais e com a próprio ser saudável do ponto de vista emocional e relacional, social. E também conhecer quais são os fatores de risco, diminuir ou combater o estigma associado geralmente às perturbações mentais e ao sofrimento emocional e, no fundo, também incentivar medidas. É neste quadro, no fundo, nós estamos aqui. Eu, no programa, sou assessora para estas áreas de prevenção e promoção na fase de ciclo de vida que tem a ver com a infância e a adolescência, e embora a população universitária de facto já seja formada na maioria por adultos, são jovens adultos e em termos do ciclo de vida acabam por enfrentar desafios muito relacionados ainda com a problemática da autonomia. Ou seja, ainda há bocadinho a Margarida falou nisso, há uma série de fatores que têm a ver com o próprio desenvolvimento, mas que têm a ver também com fatores sociais e culturais, contextuais, no fundo, e que fazem muitas vezes eleger esta fase da vida como um grupo-alvo de intervenções específicas, não é? E também de algum risco associado a algum colapso do ponto de vista emocional. Eu, para vos dizer isto, gostava e para tentar chegar a toda a gente e, no fundo, cumprir esta ideia da literacia de que eu vos falava há pouco, é muito importante dizer que a definição de saúde mental proposta pela Organização Mundial de Saúde tem a ver com um estado que é dinâmico, não é? Portanto, ter saúde mental não é não ter doenças. Não é? Aliás, como estar saudável hoje em dia não é visto só como não está, o oposto de estar doente. Ou seja, é um estado dinâmico, isto quer dizer que é adaptativo, tem flutuações e, sobretudo, a saúde mental é uma construção em aberto para a qual contribuem uma série de fatores, muitos constitucionais, portanto, há pessoas que são mais vulneráveis à partida a poder adoecer, a poder ser ansiosas, a poder estar deprimidas, e depois a própria interação com o meio fará com que ocorram às vezes acontecimentos que podem fazer precipitar fragilidades nas pessoas. E há desafios que são próprios de cada fase da vida, não é? Portanto, voltando à ideia de ser saudável do ponto de vista da saúde mental, tem a ver com o equilíbrio que é conseguido, em que quanto mais flexíveis nós formos, em princípio, também mais resilientes seremos, ou seja, mais capazes estaremos de enfrentar as dificuldades que a própria vida nos coloca. Por exemplo, a própria questão da morte, a questão do luto, que algumas dessas questões na sociedade em que vivemos se tornaram um bocadinho tabus. Há uma série de valores culturais que são passados, de juventude, de prazer, de beleza, por exemplo. Todos estes fatores que são culturais e que nos influenciam, depois têm, de facto, um impacto na gestão que nós fazemos, nos recursos que temos para lidar com o sofrimento. E esta questão dos lutos, enfrentar a ideia de que nem sempre conseguimos o que queremos, que para conseguirmos conquistas temos que abrir mão de algumas outras garantias que tomávamos como certas. Tudo isto se desenrola ao longo da vida, com
aspectos específicos de cada fase. Esta fase do jovem universitário, como eu vos dizia há pouco, está muito relacionado com a autonomia, está muito relacionado com a própria diferenciação em relação ao grupo de origem, à família, às vezes ao grupo secundário, as diferenças que são tidas, mas também abre uma série de possibilidades e desafios que são muito estimulantes. Tudo aquilo que desejamos também nos assusta, portanto, voltamos aqui à ideia do equilíbrio dinâmico, portanto, há sempre aqui esta tensão com a qual temos que lidar e que convoca em nós a que sejamos capazes de superar obstáculos e, nessa medida, também nos conhecemos melhor. Portanto, o grande desafio desta fase da vida, de facto, é chegar, de certa maneira, a um lugar que durante muito tempo foi visto como uma meta, mas, assim como nós bem sabemos, assim que chegamos ao nosso lugar almejado, vou usar aqui uma palavra bastante camoniana, logo a seguir há uma nova meta que se vai estabelecer e por aí fora, não é? Portanto, é isso o estímulo da vida e ainda bem que a saúde mental é um programa em aberto. E ainda assim, como eu vos dizia, há risco de adoecer e é muito importante, então, que quem faz as políticas de saúde, não só a nível nacional e centralizado, mas sobretudo também a nível local, regional, as autarquias, as próprias associações. Hoje em dia temos um conceito de cidadania muito diferente daquilo que se teve anteriormente, portanto, que as pessoas se possam organizar, possam contribuir de uma forma proativa para introduzir mudanças. Foi assim que nós acolhemos este desafio aqui da Federação Académica de Lisboa, que na altura muito nos satisfez, porque preparando o próximo ano e tivemos que adaptar aqui o nosso próprio plano de atividades com o efeito da pandemia, uma das áreas que nós tínhamos elegido como dar visibilidade, incentivar boas práticas, poder apoiar do ponto de vista científico, eventualmente através de algum apoio financeiro curto, ao qual são concursos aos quais temos acesso, era justamente o apoio aos jovens universitários e nesse sentido estamos contentes de ter percebido que isto era uma preocupação partilhada e queremos, e comprometo-nos já aqui em antena, de que este será um dos objetivos que nós vamos querer apoiar durante o próximo ano, para que possamos potenciar os contributos, conhecermos melhor, não é? Que facilita sempre muito melhor as coisas e dar-vos os parabéns, porque eu fico sempre satisfeita, todos ficamos, claro, não é? Quando vemos que os jovens são criativos, são proativos e estão cada vez mais empoderados, vou usar aqui os palavrões do léxico, destas coisas da saúde, empoderados e determinados de uma forma criativa e concertada trazer mais valias. Obrigada e fico disponível para depois, se houver alguma dúvida. Certíssimo, muito obrigada pelo seu contributo e pela sua explicação aqui sobre aquilo que tem sido o programa e também, lá está, as questões, porque aqui a doutora referiu aqui duas coisas que são muito importantes, que é a saúde é diferente de não ter saúde, de ter uma doença, e para além disso, que o ensino superior é então um momento em que vários fatores contextuais, financeiros, se alteram e que podem ser, por isso, constrangedores ou que possam despoltar vulnerabilidades nos estudantes. E desta forma, vamos falar aqui de uma das questões que veio aqui despoltar também a criação do projeto Aga Group, que é, lá está, a influência dos grupos e das relações que nós temos com as pessoas. E para isto, ia passar a palavra ao Pedro, e mais uma vez, obrigada, Pedro, por te juntares a nós, e desafio-te agora a apresentares um bocadinho aquilo que é o projeto Aga Group e a que propósito é que pretendem diariamente responder e de que forma é que executam este projeto, junto da comunidade estudantil. Okay, muito obrigado, Margarida, pelo convite. Obrigado aos restantes
membros do painel. Eu vou partilhar o meu ecrã, que acho que é mais fácil para explicar aquilo que nós fazemos diariamente. A Hug Group é uma aplicação de saúde mental que foi lançada no mercado há um mês e meio. Nós lançámos no dia 10 de outubro, mas já estamos a trabalhar nela há cerca de um ano e meio. Eu não sou psicólogo, portanto a minha experiência com saúde mental é do ponto de vista do utilizador, diria, ou seja, eu desde muito adolescente, com 15, 16 anos, tive o meu primeiro ataque de pânico, por isso experienciei alguns problemas de saúde mental, e ainda hoje sou seguido por um psicoterapeuta, por um psiquiatra, tomo medicação, portanto sei na prática o que é o beabá de ter que lidar com um problema que afeta cada vez mais pessoas. E se pensarmos nos jovens, que é muito o nosso público e é onde nós achamos que podemos aportar mais valor, sabemos que mundialmente 1 em cada 5 jovens tem algum tipo de problema, seja ansiedade, depressão, pode ser em níveis mais moderados, pode ser em níveis mais graves, mas que é um problema. E quando falamos em soluções, pensamos, pelo menos no meu caso, o que aconteceu foi, eu falei com os meus pais, ou eles perceberam que eu tinha algum tipo de problema, e fui ao meu médico de família, fiz uma série de exames, e depois dos exames apercebemos que era algo que era psicológico, porque não tinha nenhum problema, nenhuma alteração física. E o que é que aconteceu? Comecei a ser seguido, e isso significou ter que gastar 60, 70 euros por cada consulta. E apesar de ser uma ferramenta que me ajuda muito atualmente ainda, e é uma ferramenta muito útil, acaba por ser cara para muita gente, ainda para mais para jovens estudantes, que muitas vezes alguns deles até têm que trabalhar ao mesmo tempo que estudam. Quando têm algum tipo de problema não conseguem aceder à terapia, e o sistema público também acaba por ter muita demora, ou seja, temos números de 3, 4 meses, e às vezes pode não ser a resposta mais adequada. Uma solução que nós gostamos muito, e que já é feita há algum tempo, mas não é muito comum para os lados europeus, é a questão dos grupos de apoio psicológico ou terapia de grupo, onde existe uma relação com outros membros que passam pelo mesmo do que a pessoa, e acaba por haver também uma moderação profissional. Isto é algo que não é muito praticado em Portugal, porque muitas vezes quando eu falo de grupos, muitas vezes a primeira ideia é falar-se dos Alcoólicos Anónimos ou de adições, ou seja, são grupos muito, muito de nicho, e muito locais, não é? Portanto, são grupos, normalmente são os grupos ligados a uma associação, a um hospital, portanto são ali muito numa zona geograficamente restritos. Quando esta metodologia, quando é aplicada a temáticas como a ansiedade ou a depressão, existem estudos que demonstram que há uma eficácia grande neste tipo de intervenção, pelo sentimento de identificação. Eu próprio, quando falo com alguém que sabe o que é ter um ataque de pânico, a ligação acaba por ser um pouco diferente, porque é difícil explicar o que é um ataque de pânico, e eu, quando eu falo com alguém que sabe o que é, não tenho de explicar, não é? Ou seja, há logo uma ligação emocional diferente. E é com essa visão de tornar o acesso a este tipo de metodologia mais fácil, mais dinâmico, e mais barato até, que nós criámos a Hug Group, que é na prática a Hug Group, é importante dizer não rápido, mas devagarinho, que é na prática em português abraça um grupo, uma aplicação que se desdobra em 4 áreas distintas. A primeira é a área dos grupos que eu vos falei, é a área central da nossa aplicação, onde na prática vocês vão ver grupos por temas, podem escolher o tema que vos é mais próximo, conseguem ver o perfil do psicólogo, e depois a consulta acontece por videochamada. As consultas têm entre 3 a 6 pessoas, portanto mais do que 6 pessoas o grupo acaba por ser demasiado grande, e a intervenção acaba por não ser a mais adequada, portanto nós restringimos a 6, e tem uma duração de 1 hora, claro está, com o vosso grupo e com o acompanhamento
de uma psicóloga. Há sempre um ou uma psicóloga a acompanhar. Por percebermos que o processo de estar envolvido em psicoterapia também envolve alguma reflexão e algum trabalho, temos uma área de exercícios, uma área de trabalho individual, onde entre sessões temos conteúdos e exercícios que foram desenhados pelos nossos psicólogos, que vocês podem aceder. Na prática, o que acontece sempre, tem sempre um vídeo que explica o tema e depois tem uma série de tarefas. Por exemplo, aqui diz um amigo que estás grato por ele, e depois da tarefa pedimos à pessoa para refletir sobre isso. Claro que isto é um exemplo muito banal. Temos neste momento 2 capítulos, um sobre ansiedade e outro sobre depressão, que podem aceder para complementarem as vossas sessões. Além disso, temos também uma comunidade onde as pessoas podem sempre partilhar ou escrever alguma coisa sobre o que sentem, porque nós queremos que as pessoas entre sessões, ou mesmo quando entram na aplicação, sintam que estão numa comunidade que está lá para eles, a nossa comunidade de huggers, que é como nós chamamos aos nossos utilizadores, e é na prática para termos uma evolução coletiva e para que todos estejam no mesmo comprimento de onda. Esta comunidade é anónima, portanto aqui não há identificação. Nos grupos há, portanto, nos grupos é por videochamada, a pessoa identifica-se para o grupo e para o psicólogo, é uma relação que é apenas entre mim e o meu grupo. Temos também um diário. Na prática as pessoas são convidadas a escrever como se sentem, e depois podem ver na prática uma evolução daquilo que sentiram ao longo dos últimos dias, últimas semanas. Portanto, na prática a nossa atividade principal é mesmo a intervenção em grupo, mas complementamos isso com outras ferramentas que achamos importantes e que temos tido bom feedback sobre isso. Quanto aos nossos preços, é uma das coisas também que é importante referir. Nós oferecemos sempre uma sessão inicial, portanto, toda a gente que entra na aplicação consegue sempre experimentar a nossa metodologia e perceber se é para eles ou não, porque pode ser o caso de a pessoa não gostar e não ter que investir e ter que procurar outro tipo de ajuda, que nós percebemos perfeitamente e temos isso perfeitamente claro na nossa cabeça. E temos também uma jornada do bem-estar sempre gratuita, portanto, tenha sempre uma série de exercícios para fazer sem qualquer custo, além do acesso à comunidade e o acesso ao diário. Isto é tudo gratuito. E depois, tendo em conta o número de sessões que a pessoa quer ter, nós cobramos desde 15 euros por sessão, que é um preço muito barato, comparando com a média do mercado, acaba por ser 4 vezes menos, até 56 euros, que são 4 sessões, e o plano que temos mais pessoas a utilizar é o de 30 euros, que acaba por dar 2 sessões, uma de 15 em 15 dias, e acaba por trazer um benefício e uma regularidade ao processo. Já temos alguns projetos, além da nossa aplicação já está disponível no mercado, temos projetos com a CUF, com a Sanofi, com a AGAs, com a Santa Casa, com a Câmara de Lobos, em que aqui o objetivo é os utentes destes hospitais ou destas instituições poderem ter acesso à nossa aplicação gratuitamente, sendo que são estas instituições que acabam por pagar pelo cliente final. Pretendemos também fazer parcerias no meio universitário e é muito interessante para nós associarmos, por exemplo, à Federação Académica de Lisboa, como é o caso agora, ou outras universidades, e que possam potenciar a sua ação social com a nossa aplicação. O que nós queremos é empoderar os profissionais de psicologia que já atuam no terreno e podem perfeitamente utilizar a nossa aplicação, como por exemplo fazemos com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ainda para mais em tempos de pandemia, onde as pessoas estão isoladas, estão em casa, precisam na mesma ter o seu apoio, e com a nossa ferramenta nós conseguimos chegar até elas, não com os nossos profissionais, com os profissionais da Santa Casa, também podem ser com os nossos profissionais. Mas, antes de terminar, nós somos uma equipa relativamente pequena ainda, somos 4 pessoas, das áreas de psicologia, gestão, tecnologia e marketing. Eu acabei de sair da faculdade há 3 anos, por isso sei perfeitamente a realidade de que é ser um estudante universitário, sei perfeitamente o que é ter um problema de saúde mental enquanto estudante universitário. Então, este projeto foi muito pensado para esta realidade. Temos parceiros na área da saúde e na área do empreendedorismo social que têm ajudado bastante no crescimento do produto, e deixaria um desafio, um convite, pelo menos experimentem a aplicação, vejam se gostam dos exercícios, experimentem uma sessão com os nossos psicólogos, não têm nada a perder, apenas 1 hora do vosso tempo, diria, e se calhar
quem sabe podemos ajudar bastante. E se tiverem alguma questão, estou disponível, podem deixar nos comentários. E também se tiverem alguma pergunta que queiram falar sobre o projeto, também podem contactar nestes contactos. E nós somos a Hug Group e estamos a mudar a forma como lidamos com a nossa saúde mental. Obrigado. Para já é tudo, Margarida. Oi, vou parar. Obrigada, Pedro, pela tua partilha. Tenho a dizer aqui, aqui um parênteses, que agora a falar a sério, para conhecer mais de perto o vosso trabalho, descarreguei a app e acho que é muito aquilo que tu estás a dizer. É a oportunidade de sentirmos que não estamos sozinhos, nem que seja pela questão da empatia, que é algo que também falta trabalhar hoje em dia. E portanto, olha, agradecer-te pela iniciativa. É sempre bom ver que existem estudantes que depois ingressam no mercado de trabalho, mas continuam a pensar das necessidades dos jovens. Aliás, não, este é o meu trabalho. Ótimo. Ora bem, sem problema. já que estamos, obrigada. Já que estávamos a falar aqui também das soluções que existem hoje em dia, mais próximas do estudante e até mesmo o Pedro estar-se a disponibilizar para ajudar algumas instituições ou universidades, politécnicos, a também terem serviços disponíveis nas suas próprias instituições. Nós hoje falamos de boas práticas, não falamos tanto da necessidade delas serem criadas, mas sim das que já existem, porque queremos mesmo é dar voz e vez àqueles que já trabalham nesta área, e por isso agora passo a palavra ao Dr. Rui, que está aqui em representação do Espaço S, mais especificamente do Gabinete de Estudantes de Apoio ao Estudante da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e por isso pergunto-lhe, Dr. Rui, qual é que tem sido a ação do Espaço S, especificamente na Faculdade de Medicina, e quais é que têm sido as principais mais-valias do vosso trabalho até então? Bom, obrigado. Queria começar por agradecer à atenção académica em nome do Gabinete de Apoio a oportunidade também. Estamos aqui a falar do nosso trabalho, sobretudo falar da saúde do meio universitário. Como eu disse, o Espaço S é um dos projetos do Gabinete de Apoio aos Estudantes para a saúde mental. Portanto, no fundo, acaba por funcionar como serviço de psicologia para os estudantes da faculdade. Só licenciatura, que são as medicinas de desmutação, mas também para os organismos de alimentos. Margarida? Estávamos a ouvi-lo um bocadinho mal. E eu agora tinha está deixado melhor. de ouvir. Está melhor? Boa. Então vamos ver se conseguimos ir assim. Bom, Obrigada. Nada. Portanto, o Espaço S foi uma iniciativa da Associação de Estudantes e da direção da faculdade, da Associação de Estudantes, com a proximidade que tem dos estudantes, do dia-a-dia e das suas dificuldades, percebeu que era muito importante que houvesse uma intervenção ao nível da saúde mental, para além de todas aquelas que já existiam e que já existem há muito tempo no Gabinete de Apoio ao Estudante, como os projetos mais relacionados com a mentoria, que tem a ver exatamente também com a recepção do estudante e dos estudantes terem um estudante mais velho que ajuda na integração, projetos relacionados também com algumas cadeiras que são muito difíceis de ultrapassar e, portanto, ir ao encontro dessas dificuldades mais académicas, mas de facto havia aqui uma lacuna ao nível da intervenção de uma forma mais específica na saúde mental. Portanto, a partir de 2017, o Gabinete de Apoio ao Estudante começou com o funcionamento que tem atualmente, portanto, com um psicólogo a funcionar na faculdade. Antes disso, funcionava em colaboração dentro do Hospital de Santa Maria com o Serviço de Psiquiatria, mas de facto havia aqui várias dimensões que o espaço queria ter, algumas características que era mais difícil ter funcionando desta forma,
E, portanto, com esta nova equipa e com esta nova abordagem, de facto, aquilo que se pretendeu, e como a Margarida disse, e o Pedro também, aquilo que se pretendia era, por um lado, trazer a saúde mental, trazer o apoio psicológico para próximos dos estudantes. Portanto, havia aqui, de facto, a questão de estarmos próximos, de sermos facilmente acessíveis. Portanto, não poderia ser um processo demasiado complicado ou burocrático, no sentido dos estudantes poderem ter uma primeira consulta. Depois a questão do valor e de ser gratuito, não é? Portanto, essa é também uma questão que era muito importante. O ensino universitário tem um conjunto de despesas que muitas famílias têm dificuldade em suportar, e tal como o Pedro disse, se um estudante começa a ter dificuldades e procura ajuda, e se tem que recorrer, porque a oferta no Sistema Nacional de Saúde é limitada, se precisa de recorrer a um serviço privado, de facto acaba por ser mais um valor que muitas famílias teriam dificuldade de superar, ou inclusive a impossibilidade de o fazer. Para além disso, era preciso que o espaço funcionasse de uma forma que permitisse aos estudantes terem este apoio, mas preservando também a sua privacidade, e por isso era muito importante que, apesar de estar próximo, que não funcionasse diretamente no espaço da faculdade e, sobretudo, que não fosse orientado ou organizado por professores que poderiam ser professores dos alunos que estavam a necessitar desse apoio. Portanto, o arranque aconteceu desta forma, portanto, com um psicólogo, com uma coordenadora e com um supervisor, que é o professor Daniel Sampaio, que foi também uma das pessoas que lutou muito por esta iniciativa, e neste momento há mais uma psicóloga que entrou no final do ano passado, portanto, no início do ano passado, e obviamente que este crescimento da equipa tem muito a ver exatamente com a procura, não é? Portanto, passando um bocadinho também para o que é que tem acontecido, aquilo que tem acontecido é de facto um aumento muito grande da procura dos estudantes para este tipo de intervenção. Há mais ou menos 300 estudantes a entrarem todos os anos, e no Espaço S nós temos tido aproximadamente 70 estudantes a entrar no Espaço S, não é? Portanto, estudantes que procuram pela primeira vez acompanhamento, 70 por ano. Estamos a falar mais ou menos de 25% dos estudantes que entram. Há aqui duas dimensões que são muito importantes. A primeira dimensão tem a ver exatamente com as dificuldades que surgem com a entrada no ensino universitário. E tal como a Margarida disse no início, a entrada na universidade é um desafio. Há alguns estudantes para quem o desafio é ainda maior, nomeadamente os estudantes que estão deslocados, como referimos, para além das dimensões que têm a ver com a faculdade e com tudo aquilo que é as diferenças entre o ensino secundário e o ensino universitário, há também grandes mudanças ao nível da relação com a família, da autonomia ou da dependência que existe também aos 17, 18, 19 anos em relação à família. As alterações também nos grupos de pares, portanto sabemos que no secundário ou até ao secundário é a fase também em que os grupos de pares acabam por ter uma dimensão muito importante, aquela ideia também de haver um distanciamento e uma diferenciação em relação à família, e depois uma ligação, uma identificação aos seus grupos de pares. E de facto na faculdade, ou quando os estudantes entram no ensino superior, há de facto muito esta separação dos grupos, e por isso também a falência dos grupos de apoio, não é? E portanto aquilo que portanto este seria o primeiro aspecto que está relacionado com os problemas que surgem por causa da entrada no ensino superior. Obviamente depois há uma outra dimensão, que são os estudantes que, quando entram no ensino superior, já têm um conjunto de problemas que vinham de trás, alguns já com acompanhamento, que às vezes também têm que deixar porque saem dos seus locais de origem, e outros que já têm alguns problemas anteriores e que depois também com estes novos fatores de stress acabam por ter mais manifestações
quando entram no ensino superior. Não é? Portanto, também temos aqui este momento de entrada na faculdade como um momento muito importante. No Espaço S nós temos esta ideia também, para além de intervir através das psicoterapias nos problemas psicológicos, também esta vertente preventiva e da promoção da saúde. Não é? Portanto, nós no início do ano fazemos um esforço por aparecer, por dar a conhecer o Espaço S, mas também por chegar aos estudantes e de alguma maneira alertarmos para algumas dimensões com as quais eles vão ter que lidar. Pretendemos, de facto, criar esta proximidade entre os estudantes, sobretudo os estudantes deslocados, portanto, aqui um bocadinho também nesta dimensão de criar grupos e de criar uma identificação dos estudantes uns aos outros, não é? Sabendo que, de facto, esta dimensão do apoio social é muito importante nas questões da saúde mental. Sabemos que o isolamento é muitas vezes causa e consequência de problemas de saúde mental. Portanto, no início de cada ano, procuramos fazer este trabalho de chegar aos estudantes e de refletir com eles, no fundo, sobre aquilo que os espera, sobre as expectativas, sobre a frustração das expectativas. Nós estamos a falar da faculdade, o nosso serviço é na Faculdade de Medicina, e, portanto, nós sabemos que os estudantes que entram são estudantes que eram muito bons alunos, muitas vezes os melhores alunos das suas escolas, pelo menos das suas turmas, têm uma expectativa muito grande em relação ao seu curso, muitos deles querem ser médicos desde pequeninos, e de facto depois há aqui este choque com a realidade, que é também, para alguns deles, uma dimensão difícil de lidar. Para além disso, há depois o momento da permanência no curso, que tem outro tipo de desafios, tem o desgaste também emocional, tem esta transformação também da passagem dos anos mais teóricos para os anos mais clínicos, em que os estudantes também muitas vezes deparam-se com outro tipo de dificuldades, sobretudo com o medo. Isto eu acho que é transversal à maior parte dos cursos universitários, não só de medicina, eventualmente o de medicina com alguma especificidade, que é medo de não conseguirmos desenvolver suficientemente o conhecimento para depois termos uma ação válida quando sairmos do curso, não é? Que é um bocadinho o medo de virmos a ser uma fraude, não é? E de não conseguirmos depois fazer o nosso trabalho. E depois um momento final, que é o momento também da saída, em que alguns estudantes sofrem um bocadinho com as estratégias e a capacidade de entrarem no mercado de trabalho. E, portanto, isto também é transversal a todos os cursos. Eventualmente os estudantes de medicina acabam também por ter aqui uma realidade um bocadinho diferenciada, porque tem um sistema também da especialidade, do internato, etc. Mas este momento de saída para o mercado de trabalho acaba também por ser, outra vez, um momento onde a psicopatologia ou os problemas relacionados com a saúde mental podem emergir outra vez. Penso que é isto. Não sei se a Margarida quer colocar mais alguma questão para já, ou esperamos depois pelas perguntas do público. Não, eu acredito que o Dr. Rui foi bastante explícito na sua explicação e conseguimos também perceber aqui que existem alguns momentos que podem despoltar situações específicas ao longo do percurso académico. E permita-me concluir que talvez o desenvolvimento de certas competências ajude a prevenir ou a acompanhar de uma forma mais, lá está, defensiva do próprio estudante, a sua capacidade para responder a estas situações. Sim, quer dizer, muito dos desafios da adaptação, se rapidamente forem ultrapassados, ou seja, se um estudante que está a ter dificuldades conseguir, ou com a ajuda do grupo, portanto dos pares, ou com a ajuda de um técnico, que acaba por estar a fazer uma intervenção mais preventiva e muito mais focada ainda na promoção de determinadas competências, a maior parte desses estudantes consegue ultrapassar sem chegar à dimensão da psicopatologia.
Se um estudante que entra no primeiro ano e vai acumulando dificuldades, como eu disse, vai-se isolando, portanto, em vez de procurar ajuda, por diversas razões, se vai fechando, de facto, ao fim de 2, 3 anos, podemos estar a falar numa situação ou uma perturbação de ansiedade, ou uma perturbação de humor do tipo depressivo, não é? Portanto, são, de facto, as situações que surgem mais e que, de alguma maneira, tem muito a ver com isto. Parece que há é o tornar crónico aquilo que foram problemas de adaptação, não é? Portanto, se nós conseguirmos agir ainda nesta primeira fase, claro que vamos estar a promover a saúde mental e a fazer com que o sucesso nesta fase da vida seja maior, claro. Ok, muito obrigada, Dr. Rui, pela sua intervenção, pela sua partilha. Gostava aqui ainda de realçar outro aspecto que o Dr. Rui falou, que é, lá está, que é esta questão de termos a proximidade das soluções, a proximidade face ao estudante, mas que também haja aqui algum distanciamento daquilo que é o contexto em que está envolvido, para que não crie aqui alguns constrangimentos no estudante procurar este tipo de ajuda. Para além disso, e tal como o Dr. Rui estava a mencionar também, existem formas ou mecanismos de nós tentarmos ao máximo colmatar algumas daquelas que podem ser as nossas lá está, lacunas futuras, lá está, acho que este não é o termo certo, mas para isso é que tem aqui os especialistas e me vou calar, mas neste sentido, do desenvolvimento de competências e do coaching, é que eu queria aqui passar a palavra à doutora Eugénia, para que nos fale um bocadinho daquilo que tem sido a sua experiência junto da Academia de Estudantes, não é? Porque sei que também teve alguma, e perguntar-lhe também, face àquilo que tem sido o seu projeto da Arte Desenvolver, de que forma é que este projeto nos pode ajudar no desenvolvimento destas competências? Obrigada, Margarida. Começo por felicitar toda a equipa por esta iniciativa. Eu, de facto, tenho um percurso muito ligado, sempre ligado, aliás, desde que comecei a trabalhar à educação. Portanto, comecei na Casa Pia, imaginem, há muitos anos atrás. Passei por Espanha, por México, voltei a Portugal e sempre estive muito ligada profissionalmente à educação, dentro e fora de instituições, o que me permitiu ter uma visão que entende perfeitamente aquilo que o Dr. Rui acabou de dizer, que tem a ver com a tal proximidade e constrangimento que muitas vezes é causado não só ao aluno, mas, por exemplo, dos alunos do secundário até às próprias famílias. E, portanto, às vezes era preciso muito desmontar essa imparcialidade dentro da própria instituição, de facto. Mas há uma verdade que é transversal dentro e fora das instituições. Portanto, já como consultora, já como técnica dentro institucional. E a verdade é que de facto, tem que haver, da parte dos técnicos destas áreas, uma preocupação muito grande pela prevenção. Aquilo que a doutora Conceição começou por referir da literacia emocional, social, pessoal, inclusivamente, porque muitos de nós não nos conhecemos e de facto, é importante que cada vez mais pensemos na saúde mental como algo a montante que é da responsabilidade de todos nós e de cada um de nós a desenvolver determinado tipo de recursos, estratégias, de forma a, lá está, a colmatar alguns desses desafios que às vezes damos muita importância e que a sociedade também dá muita importância e que nos sentimos muito frustrados quando não alcançamos. Eu costumo dizer, não sou eu que costumo dizer, toda a gente diz isso, que uma casa geralmente não se começa pelo telhado, porque é capaz de não dar bom resultado. E uma das perguntas que a
Margarida me colocou quando falámos, foi que eu achei muito interessante, foi que forma é que nós podemos trabalhar as nossas competências para responder aos desafios. E, de facto, a resposta está na forma. E a forma não é desatar a ter, se calhar, num primeiro momento, cursos de competências propriamente ditas, como se nós tivéssemos um programa aqui que agora nos dizem assim, agora vais aprender a ser líder. E então faz isto, isto, isto. Não há receitas desta forma. Não há manuais que respondam a todas as necessidades humanas e muito menos especifiquem essas necessidades, não é? Portanto, a forma de facto foi aquela que após mais de 20 anos a trabalhar e depois de ter trabalhado em 2 instituições universitárias do ensino superior, apostei neste projeto que se chama Arte de Transformar Pessoas e Talentos. E Arte de Transformar, o ADT não é só Arte de Transformar. O A é de autoconhecimento, porque esta é a estratégia. O D é depois do autoconhecimento, desenvolvimento de competências, e o T é a transformação. Portanto, isto é um pouco para explicar, que às vezes também me perguntam, porque há ADT, não é? Portanto, já agora, isto para ir de encontro à minha metodologia. E o que é que nós fazemos na ADT? De facto, o que nós oferecemos inicialmente é um conjunto de sessões, geralmente podem ir de 6 a 8 sessões, dependendo, obviamente, da situação em concreta, onde fazemos um acompanhamento em termos do processo do autoconhecimento. Cada um de nós precisa de reconhecer as nossas características, boas e más, as nossas potencialidades e, sobretudo, porque é que lhes damos tanta importância àquilo que não conseguimos fazer e que, a partir daí, tudo seja muito frustrante. Eu tive muitos estudantes e tenho estudantes universitários, porque particularmente gosto muito desta faixa etária, e tenho muitos estudantes que de facto vinham com uma pressa enorme de eu tenho que saber falar em público, eu tenho que controlar a minha ansiedade, eu tenho que não ser tímido porque senão não vou ter colegas, portanto, e então quase ensino-me, não é? Portanto, o que é que se faz? E de facto, há um trabalho anterior que é fundamental fazer para a própria pessoa tomar consciência de que realmente aquilo que está naquele momento a ter como objetivo é importante para essa pessoa. Porque às vezes não é. E isto parece uma coisa que é estranha. Às vezes não é. Às vezes essa pessoa tem outro tipo de capacidades, de habilidades, que ponderadas com um profissional e faladas, vai justamente resgatar a sua autoconfiança, a sua autoestima, a sua segurança e não precisa de facto da capacidade ou supostamente daquela competência que toda a gente fala e que parece ser que toda a gente tem. Nós, de facto, temos que nos conhecer um bocadinho. Primeiro, temos que entender porque é que há coisas que nós valorizamos, porque é que queremos, de facto, aquilo que estamos a dizer que queremos, porque aí coloca-se muitas vezes uma interrogação. Eu tive muitos estudantes que assumiam, portanto, tiveram um percurso de muita frustração, de algo de até não muito êxito, e que até chegarem à conclusão que de facto queriam outro tipo de curso, inclusivamente outro tipo de saída, foi muito difícil, porque a própria pessoa convence e distorce os seus os supostos objetivos, porque já não sei qual foi, penso que foi também o Dr. Rui, nós temos muitas influências desde pequeninos, portanto, e temos muitas expectativas, todos nós, colocadas em nós para sermos determinada pessoa. E muitas vezes não paramos sequer para pensar
se essa pessoa é parecida com o nosso eu real ou se é apenas o nosso eu ideal. E quando essa distância, de facto, é muito grande, provoca um conjunto de mal-estar, onde vem a ansiedade, onde vêm os ataques, muitas vezes, de pânico, onde vêm, muitas vezes, estados depressivos, um isolamento, uma vergonha tremenda. E, portanto, quando o que está por detrás, muitas vezes, é, digamos, uma certa incongruência entre realmente aquilo que nós estamos a fazer, que não nos vemos fazer, não nos sai bem, por alguma razão, e queremos muito e teimamos muito em tem que ser daquela forma. Portanto, no fundo, o ADT é a proposta para, numa metodologia onde, por passos, nós temos primeiro um posicionamento onde procuramos que a pessoa tenha o seu mapa de objetivos, de valores, de princípios, e que arranje e que tenha e encontre, obviamente, essa consistência. E, posteriormente, porque assim fazemos então digamos, um formato das competências e ajudamos a pessoa a desenvolver aquelas competências que vão de encontro aos seus objetivos. Não é o contrário, não vou desenvolver competências porque me disseram que era importante para eu ter este objetivo. Aqui mudei um bocadinho, digamos, o antes e o depois. E isto tem muito a ver com a minha experiência, porque de facto vi estudantes, eu posso dizer, interromperem os seus percursos de uma forma às vezes dramática, quando já numa fase onde perderam a esperança, porque esticou muito a corda. Portanto, demoraram muito tempo a tentar e a tentar. Alguém diz, olha, faz isto, comigo deu resultado. Depois vai-se a outro sítio, olha, sabes que frequentei um curso que foi maravilhoso, fiquei ótimo. Portanto, e de repente a própria pessoa não está consciente nem daquilo que precisa, nem daquilo que quer, e continua neste novelo um bocadinho enredado. Portanto, o nosso projeto passa por um acompanhamento personalizado que tem esta metodologia. Nós também pensamos que é importante termos como parceiros, e a outra dimensão do Arte Transformar é também apoiar como parceiros instituições educativas e sociais, porque acreditamos que o agente exterior, e eu fui consultora portanto, consultora educativa no México, na Universidade de Tec Monterrey, fui em Espanha, em Madrid, com várias escolas e também com outras escolas secundárias do México, no México, e é algo que cabe, não sei se isto é generalizar, mas é algo que não é muito desenvolvido cá, mas os consultores de educação que têm estas áreas mais específicas em termos de formação apoiam muito o desenvolvimento da própria instituição e a missão dessa instituição, porque muitas vezes há estratégias educativas, há planos e lá está, que podem ser implementadas de uma forma de desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo. Nós falamos todos muito da responsabilidade social e da ética e da missão das universidades hoje, e quando vamos a ler, e eu tive esse cuidado, fui fazer assim um resumo e a ver a missão de algumas universidades, e a missão é muito de dentro para fora, transmitir, favorecer o conhecimento, que obviamente é a missão da universidade. Até aqui nem sequer coloco essa situação como uma interrogação, e não, como é óbvio, não é? Não é essa a questão. A questão é que todas elas procuram também
um plano de responsabilidade social. E nesse plano de responsabilidade social, muitas vezes, só está a ação que é o que é que a instituição deverá fazer para fora, e muito bem, para a sociedade, mas também a outra dimensão da responsabilidade social é qual é a responsabilidade de que cada instituição, empresa, escola, universidade, tem com os seus próprios clientes, que neste caso serão os alunos e os funcionários. E, portanto, e nesse ponto de vista, a consultoria educacional e de projetos sociais ajuda muito a estabelecer um plano. Portanto, esta é a outra dimensão da arte de transformar que nós queremos muito implementar e ter parceiros que nos permitam, de facto, construir em conjunto, obviamente, formas de desenvolvimento mais institucional, de uma forma, sim, mais institucional. A outra vertente do Arte Transformar são os workshops que nós damos, umas agendas, onde as temáticas são, de facto, um bocadinho desconstruir os tais manuais, como eu digo, não é? E as receitas. Portanto, nós podemos falar de resiliência, mas não temos um manual para sermos resilientes. Mas sabemos o que é a resiliência quando temos exercícios de role-playing, temos papéis que nos são atribuídos para nós podermos pensar como é que nós agiríamos, portanto, através de dinâmicas de grupo, e isso é uma aprendizagem na prática. Portanto, é uma aprendizagem, digamos, viva. Portanto, basicamente, a arte de transformar pessoas e talentos pretende, de facto, chegar às pessoas por estas três dimensões e, nesse ponto de vista, penso que não sei se ocupei o meu tempo todo e nem sei se fui suficientemente clara, mas aqui estou para perguntas que possam surgir. Muito obrigada, doutora Eugénia, pela sua colaboração. E queria dar aqui ênfase a uma questão que a doutora disse, que acho que é bastante importante, que é, nós não devemos, acima de tudo, não devemos procurar desenvolver tudo aquilo que nos dizem que é preciso, mas sim focar naquilo que são os instrumentos que para nós são importantes para alcançar os nossos objetivos. E para além disto, gostava também de realçar outra questão, que nos vai levar à nossa última, mas não menos importante, oradora. Muito obrigada, doutora Eugénia, pela sua colaboração. Obrigada, eu. Que é o facto de termos cada vez mais a necessidade, ou pelo menos na ótica dos estudantes, faz cada vez mais sentido que as instituições de ensino superior e demais agentes da sociedade tenham também um papel ativo e estratégico na defesa e na ação para a prevenção da saúde mental. E por isso queria pedir aqui à doutora Rosa, em representação dos Serviços de Ação Social da Nova, que nos fale um bocadinho daquilo que tem sido a ação do gabinete, dos serviços no seu todo, que sei que também é complexo e que lhe dou a palavra para que explique todos os âmbitos em que os Serviços de Ação Social intervêm, mas que fale também, mais especificamente, de uma curiosidade ou de um projeto que tem estado a desenvolver, que é a aplicação para a saúde mental, e que nos diga tudo aquilo que puder desvendar sobre este tema. Obrigada, Margarida. É um prazer estar aqui, é um prazer estar convosco. Eu quero agradecer por me terem convidado e, de facto, tenho um imenso prazer de estar a partilhar com vocês um projeto que eu acho que é muito interessante, para mim é muito interessante, que é uma plataforma de well-being. E é uma plataforma específica, ou seja, foi sentida como uma necessidade dos alunos da Nova, especificamente de um polo da Nova, que chegou à conclusão que era importante existir uma plataforma de well-being, que lhe deram um nome, chamaram-lhe The Bridge. Surgiu como uma necessidade nesse grupo de alunos e eles nitidamente tentaram, através de
hierarquicamente das pessoas que estavam à frente do seu polo, que fosse levada à frente a construção desta plataforma. E eu entro aqui um bocadinho como a pessoa que põe em prática uma necessidade sentida pelos alunos. Isso é verdadeiramente um prazer, é uma delícia. E acho que conseguimos aqui um objetivo que era os alunos participarem na construção da plataforma. Ou seja, esta plataforma do Wellbeing, eu vou fazer print screen, vou fazer share screen, ok? Eu, enquanto estou a falar, espero conseguir. Ok, eu acho que está apartilhado, e vou continuar a falar. E então estava-vos a dizer que esta plataforma foi construída segundo uma metodologia que é Participatory Design, ou seja, todo o que está aqui, as fotografias, todo o conteúdo foi feito através de workshops com os alunos. Nós pegámos em mock-ups e pedimos aos alunos, desde o primeiro workshop, foi o único presencial, depois todos os outros foram online, porque entretanto deu-se a pandemia. Portanto, e eles disseram-nos de workshop para workshop o que é que eles queriam. Depois foi intercalado com workshops em que estavam também técnicos, psicólogos e mais estudantes, e depois mais tarde foi a testagem do protótipo. Esta, digamos assim, é quase, e eu estou tão farta de dizer quase o produto final que não imaginam, porque isto parece que está a protelar, ir para o ar, mas no próximo mês, em princípio, será posto no ar. E eu só vos queria dar um bocadinho de panorama, vocês estão a ver já e percebem que há várias áreas, e foi muito engraçado porque ao longo deste tempo que nós tivemos no webinar, eu fui ouvindo os meus colegas e fui percebendo, olha, o que ele está a dizer está numa parte da minha plataforma, da nossa, da vossa plataforma, enfim, explica como é feita, como foi feita a plataforma, portanto, explica todo o processo de construção, um testemunho. Basicamente esta plataforma tem muitos testemunhos, é um conteúdo que é sempre pedido, destina-se para quem é que é, para quê e como é que foi feita. Depois temos várias fotografias do processo de construção da plataforma, e depois temos conteúdos da saúde mental, conteúdos que qualquer aluno, qualquer pessoa pode ver e pode consultar, e algumas, enfim, patologias, algumas dificuldades sentidas e que nos foi pedido, vídeos que têm conteúdos de como agir, e explicar também o que é isso, algumas patologias, de uma nossa colega, que é a doutora Ana Gaspar, que faz parte da SAS Nova também. Depois, outro tipo de perturbações que os alunos nos pediram para tentar perceber um bocadinho melhor o que era. E depois uma parte que eu acho que é uma das partes mais importantes para nós que trabalhamos com saúde mental, que é as relações, os vários tipos de relações importantes, tanto familiares, que também começa sempre por um testemunho de um estudante que fala sobre também a amizade, por outro testemunho, pegando nas próprias palavras dos alunos, mais tarde as amorosas, a sexualidade, que é tão importante nesta faixa etária, as orientações de sexo, desculpem, a identidade e orientação sexual, peço desculpa, fiz agora um lapso, e vídeos controversos em que, de facto, o que nós queremos é mostrar que existem, e queremos abranger o mais possível de pessoas, para que não haja alunos que se sintam num gueto, para que eles não se sintam isolados. Eu vou continuar a mostrar o resto da plataforma, com contactos, e também numa tentativa de integrar isto de uma forma mais holística, todos os conteúdos, falar do estilo de vida saudável e das rotinas e ocupação do tempo, que também é importante. Às vezes não é só estudar, ou seja, é importante que consigamos olhar para a nossa vida como uma perspectiva, com sentido.
E, no fundo, há os hábitos de sono, há a alimentação saudável, todas estas vertentes. E, por fim, aquilo que, em princípio, estaria mais vocacionado a esta plataforma, que é o apoio psicológico. E no apoio psicológico, claro que, evidentemente, temos de pôr à frente as psicólogas dos vários polos da Nova, que serão as pessoas que irão acompanhar os estudantes. E depois é evidente que neste apoio psicológico eu estou a tentar que o meu computador seja um bocadinho mais rápido. As várias vertentes que nós podemos encontrar nos vários polos da Nova, o aconselhamento e psicoterapia, a diferença que existe, as psicoterapias e os modelos que existem nos vários polos, que às vezes são transversais, que podemos mandar de um lado para o outro, os programas disponíveis nos vários gabinetes de apoio, depois uma página simplesmente só com testemunhos, que eu acho que de facto é importante que sejam os alunos a falarem, é importante que nós os ouçamos, é importante serem eles a dizerem. Depois, em termos de estudantes, temos alguns conteúdos específicos do estudar, das competências de estudo, das necessidades educativas especiais, do que é isso estudar no estrangeiro, do que é os alunos estrangeiros estudarem em Portugal. É evidente que depois temos as várias notícias, o que é que vai acontecer, vai haver um programa de mente que vai abrir, e os mestrados e doutoramentos e as sessões de gestão emocional, ou seja, tudo o que engloba do que é que está a acontecer em termos dos vários gabinetes de atendimento da Nova. E é evidente que nós temos de ter, neste momento, um separador específico para a Covid-19. Tentamos abranger o mais possível. E de que forma é que nós tentamos abranger? Através do chat. Nós estamos a ultimar esta plataforma e a minha designer dizia-me, por favor, não abras a mensagem hoje do chat, mas eu vou abrir, enfim, terá um formulário de contacto. É evidente que o anonimato é sempre requerido. Diz-nos o teu nome se quiseres, mas é se quiseres, e o teu e-mail da universidade é simplesmente para podermos confirmar que é um aluno da universidade. E depois mais tarde terá um questionário para tentarmos perceber quais são as áreas que este aluno nos está a contatar. E teremos um horário em que teremos alguém que pode responder ao aluno que nos está a entrar em contacto connosco. Ou seja, existem três maneiras, ou existem três hipóteses, três portas de entrada para esta plataforma, que é, precisas de falar, simplesmente, precisas de ajuda, e aí sim vai haver respostas mais claras em termos de seguimento, de psicoterapia, ou de aconselhamento, ou de entrar num grupo de treino da mente, de meditação. E também precisas de ajuda urgente, portanto, o precisas de ajuda urgente é também uma outra forma em que existem os contactos mais urgentes de todo o tipo de linhas helpline. Eu sinto-me verdadeiramente orgulhosa de vos estar a apresentar isto. Isto é, acho que foi um produto feito por nós, as fotografias foram feitas pelos fotógrafos da Nova, foram feitas com alunos da Nova, no meio do confinamento. É assim uma delícia poder estar aqui presente e poder-vos estar a apresentar esta plataforma. Vou parar de partilhar. Não sei se consegui parar de partilhar. Alguém que me dê um feedback. Conseguiu sim, doutora. Ok, ótimo. O que vocês quiserem me perguntar, eu estou completamente disponível. Muito obrigada por me terem convidado. Muito obrigada a nós, doutora, pela sua partilha e pela vontade e felicidade com que fala do projeto que desenvolveu. É sempre bom. E este envolvimento dos estudantes neste projeto também faz com que, lá está, o facto de nós co-criarmos algo, temos outra vontade e outro sentido de pertença também ao projeto. Portanto, parabenizá-la por isso.
Bem, estava aqui a ver com se tínhamos questões para serem respondidas. Tenho conhecimento que temos uma pergunta da Sofia, que não sei, Diogo, se consegues pôr aqui a ser transmitida. Pronto, a Sofia diz: boa noite a todos, muito obrigada pela vossa exposição. De que forma consideram que as associações de estudantes e os próprios estudantes podem intervir sobre esta matéria? Sei que alguns de vocês já deram algumas ideias de como é que isto poderia acontecer. Não sei se alguém se disponibiliza para responder e pedia que fossem o mais breves possíveis. Eu posso responder se quiser. É muito simples. Há 2 semanas atrás nós tivemos a Semana Sem Preconceitos na reitoria, que foi lançada. Esta Semana Sem Preconceitos foi lançada pela Associação de Estudantes da Universidade, da Faculdade de Direito. E claro que isso envolveu uma quantidade de debates, de iniciativas, de webinars, em que todos os dias pessoas da moda, pessoas da saúde mental, pessoas ligadas a programas de sexualidade, falavam e debateram debateram esta questão do sem preconceitos, mas ao mesmo tempo com uma barra 100 preconceitos. Eu acho que é desta forma que a Associação de Estudantes pode intervir, é planear, é fomentar esta destigmatização da saúde mental. Acho que é importante e foi uma delícia. Eu também fui convidada e acabei por me ver um bocado arrastada neste entusiasmo de falar sobre isto, de falar sem tabus e falar com pessoas que de facto podem fazer a diferença. Eu gostava também de acrescentar, então, porque, como eu disse, o Espaço S é um dos projetos do Gabinete de Apoio ao Estudante da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E, portanto, este é um projeto que, se está vocacionado para uma intervenção psicológica, é feito com técnicos que são especialistas em saúde mental, são psicólogos que fazem essa intervenção. Mas todos os outros projetos do Gabinete de Apoio ao Estudante são projetos em que o corpo são os próprios estudantes, com uma organização que muitas vezes é da Associação de Estudantes e da direção da faculdade, portanto do próprio gabinete. Quem está no terreno acabam por ser os estudantes que estão a fazer uma intervenção sobre os seus pares, não é? E, portanto, não só do ponto de vista de perceber as necessidades, não é? E nesta última apresentação também foi isso que tivemos, não é? Portanto, foram os estudantes que perceberam que precisavam de qualquer coisa, que havia a falta de qualquer coisa. Na Faculdade de Medicina também foi assim. Portanto, havia o corpo docente a achar que o estudante de medicina tinha que ser, ou era um estudante forte, que não podia ceder, e depois tínhamos a Associação de Estudantes, com o conhecimento daquilo que é a realidade diária dos estudantes, com esta sensibilidade de que os estudantes estavam a precisar, de facto, de uma intervenção a este nível, não é? Portanto, eu acho que é muito útil, muito pertinente esta intervenção, onde há técnicos a participar, mas que depois é a comunidade também que tem um papel muito ativo no seu desenvolvimento. Posso também, Margarida, claro, no fundo, faça favor, doutora Conceição. O que os colegas já disseram, e também com o testemunho que eu comecei por dar, mas volto a repetir. Foi uma iniciativa da Federação da Associação de Estudantes que levou, no fundo, a pôr-nos um bocadinho em rede a debater isto. E se calhar a níveis diferentes, eu estou aqui a representar um nível em termos da cadeia alimentar, entre muitas aspas, onde as pessoas estão mais menos ligadas ao terreno, mas nós da saúde mental, falo por mim e por toda a equipa, gostamos muito de que estes canais de comunicação estejam abertos com as pessoas que são as pessoas que dão corpo e alma e músculo e estrutura e sentido sobre tudo aquilo que nós fazemos. Portanto,
Eu acho que é sempre bom perguntar, desafiar, propor, ser proativo, ir ao encontro, fazer perguntas, e que esta vitalidade é que eu acho que é muito boa a ter como exemplo. Depois, gostava só também de dizer ao Pedro que me comoveu o testemunho dele, e porque isto se calhar também pode dizer aos restantes estudantes que nos possam estar a ouvir. Nós somos todas pessoas, não é? Depois temos várias funções, vários papéis que vamos, vários casacos que vamos vestindo e despindo conforme os contextos. Mas humanizar, eu acho que a grande palavra, se quiserem, a palavra-chave da saúde mental, para mim, século XXI, é esta questão de humanizar, numa altura em que há tanta tecnologia, em que há tanta. Que a tecnologia nos pode ajudar tanto, não é? E também pôr tanto em risco uma série de valores que nós temos que desconstruir. Eu acho que a mensagem mesmo é esta, humanizar. E humanizar passa por estarmos, volto a dizer, a saúde mental é um estado de não complexo, dinâmico, de estarmos em contacto com as nossas fragilidades. E é o facto de podermos ser vulneráveis que nos dá força e que nos dá a tal empatia para perceber os outros e para sermos pessoas em todas as áreas da nossa vida. Portanto, tabus, alguém falava aqui ali também, tabus, estigma, são palavras também que nós devemos enfrentar e devemos tratar por tu, no fundo, a pessoa que nós somos, como dizia também, agora ali para fazer referência também ao testemunho da colega há bocadinho, não é? Sermos quem somos e que parece tão fácil e que é preciso tanto caminho para lá se chegar a esse estado de simplicidade. Os jovens têm isso mais espontâneo, depois também têm muitos medos e às vezes muitos preconceitos e muitos constrangimentos, mas passar esta mensagem que porta a porta, boca a boca, poder passar essa mensagem de que a nossa resposta às vezes está próxima e se não a resposta logo, claro, a níveis de complexidade diferentes, mas que é estabelecendo essa rede que nos suporta para eventualmente depois também chegar a outros lugares se a coisa for mais complexa. Pronto. Obrigada. Muito obrigada, doutora Conceição. Claro, faça favor, doutora Eugénia. Pedi-lhe só que fosse breve. Sim, estou muito... Em relação à pergunta que a Sofia fez, eu penso que uma das possibilidades que as associações de estudantes, para além das que foram ditas, têm, é, no fundo, poderem oferecer e terem algum tipo de propostas e de respostas possíveis para os estudantes, sendo essa integrada na área deles, na área da Associação de Estudantes, na área social. Portanto, todos nós aqui, pelo aquilo que eu percebo, somos potenciais parceiros para qualquer associação de estudantes, neste caso, poder oferecer uma forma mais acessível aos seus estudantes, e portanto isso também é romper com alguns tabus, como se fosse um ticket que vai àquela loja porque é mais barato, também podes ter este serviço porque também é um bocadinho mais barato, não é? Portanto, isto faz parte do processo de desmistificação das situações, não é? Certo, muito obrigada, doutora Eugénia. Temos mais uma pergunta, vou pedir aqui ao Diogo que a partilhe e desafio-te, Pedro, a começares a responder, já que foste... Eu não sou psicólogo. Falar Boa sobre noite. se a ansiedade crónica é um problema de saúde mental, eu não sou a pessoa mais certa para falar sobre isto. Ok, então É assim, mas passamos eu posso só dizer uma coisa. Vou só ler a Diz, pergunta desculpa. primeiro, está bem? Ok. Boa noite, obrigada pelas apresentações e pela abordagem deste tema. Gostava de perguntar se a ansiedade crónica pode ser um problema de saúde mental e como é que se ajuda uma pessoa que não quer
pedir apoio. Obrigada, Branca. Pronto, então passo a palavra a quem quiser responder aqui à questão. É mais fácil. Entalaste-me, Margarida. Eu não tenho resposta para isto. O que eu posso dizer é que, como é óbvio, nós é difícil quando vemos que alguém está em baixo e não consegue fazer aquele primeiro ask for help, não é? Isso acaba por ser o primeiro passo para resolver o problema. Portanto, eu acho que a melhor solução, mas isto sou eu e não sou a pessoa indicada, mas digo da minha experiência, acaba por tentar perceber o que é que se passa e tentar normalizar o assunto e não ser uma coisa muito, estás deprimido, estás com problemas, ser uma coisa normal e tentar perceber de que forma é que nós podemos ajudar essa pessoa a melhorar o seu estado, pelo menos dessa forma funcionou comigo e sempre funcionou normalizar a situação e não fazer dela um bicho de 7 cabeças. E já agora eu concordo com a Eugénia e deixo o convite. Nós já temos bastantes parcerias de forma a aumentar a nossa rede de contactos junto de universidades e claro que se quiserem usar a aplicação junto do vosso público-alvo estamos à vontade e já agora deixo a pergunta da Branca para quem quiser responder sobre um tema mais aprofundado do que a minha dica de amigo. Eu vou arriscar. Vou arriscar. Enfim, é um risco muito grande. Eu penso que a pergunta, obviamente que depende se já foi diagnosticada tal como foi referida, não é? A ansiedade crónica. E obviamente é um problema, pelo menos de um mal-estar mental, sem lugar a dúvida, não é? E só quem sofre de estados de ansiedade permanentes é que percebe que isso é um mal-estar e, portanto, se é um mal-estar, de facto afeta a saúde mental, por um lado. Por outro lado, aquela questão de a pessoa não ter ajuda, como é que se pode ajudar? Vamos lá ver. Nós não podemos obrigar à partida, nem os colegas, não é? A ajudar e a levar à força alguém que não quer ajuda, porque vai basicamente pode não resultar e pode ter outros efeitos. O que eu penso é que convidar a pessoa, se calhar com algum, enfim, com alguma diplomacia, a ouvir alguém e a ler um pouco do que é isto, da ansiedade e até que níveis isso pode afetar a sua vida futura, em tomadas de decisão, enfim, em escolhas às vezes complicadas e até comportamentos que às vezes se desviam. Pronto, é de facto aquilo que quem está ao lado de uma pessoa que supostamente não quer ajuda poderá fazer, não é? A não ser que haja depois uma crise de pânico que pode desenvolver, não é? E possa até mesmo que ir parar, digamos, a um hospital com uma situação, obviamente que aí, querendo ou não querendo ajuda, é a vida dessa pessoa que está em jogo e, portanto, aí vai ter que ser mais ou menos ajudada, pelo menos numa primeira linha. Portanto, eu penso que é importante, sobretudo, a sensibilização, não é? A essa pessoa, mais sobre o transtorno e o sofrimento que ela está a ter e porque é que ela está a insistir em ter esse sofrimento quando há respostas, não é? Isso às vezes temos que também tentar perceber, é o tal jogo de empatia que às vezes é difícil perceber. Claro. Doutora Eugénia, muito obrigada. Passava a palavra ao doutor Rui, que sei que também quer aqui responder à questão. Muito obrigado. Pois, falar não só da questão da ansiedade crónica como doença mental, mas daquilo que se considera doença mental. Uma definição simples doença mental é tudo aquilo que causa sofrimento ao próprio ou às pessoas com quem ele interage, não é? Se a pessoa que tem uma ansiedade crónica consegue
referir, consegue dizer, consegue ter consciência de que esse processo lhe causa sofrimento, então estamos perante, de facto, um quadro já de psicopatologia. Com esta noção também de que muitas das situações de doença mental são comportamentos que, numa intensidade diferente, numa intensidade mais moderada ou ligeira, noutros contextos eventualmente em que aquela resposta é mais ajustada, acabam por ser reações comportamentais ou emocionais normais. Portanto, muitas vezes nós temos doença mental quando estes comportamentos que em determinadas circunstâncias são normais se tornam ou demasiado intensos ou permanentes, portanto não são situações que surjam e que depois tenham tendência também para desvanecer, digamos assim, ou passem a ser respostas que, em vez de surgirem em situações em que fazem sentido, começam a surgir de forma muito, muito recorrente em situações em que deixam de facto de ter uma função adaptativa. Não é? No fundo estamos a falar depois desta dimensão daquilo que é adaptado e daquilo que é disfuncional. Em relação ao levar alguém à ajuda, bom, eu acho que o Pedro acabou por na sua apresentação pessoal, remeter um bocadinho para isto também. Muitas vezes é mais fácil alguém que também já passou por isso, aproximar-se de uma pessoa que está a negar a ajuda ou que está a negar o problema e dizer, olha, eu sei o que é que tu estás a passar e para mim foi muito importante receber ajuda. Portanto, haver este processo também de identificação. Outra dimensão é dizer à pessoa, olha, eu estou preocupado contigo, eu acho que tu devias ver alguém, eu posso ir contigo. Porque muitas vezes há também esta dimensão do medo de receber ajuda também, do que é que isso implica, da mudança, da vergonha, do estigma, do tabu, e portanto quando eu tenho alguém que se disponibiliza a acompanhar-me neste processo, isso também ajuda. Muito obrigada, Dr. Rui. Queria só confirmar, acho que não temos mais questões. Portanto, resta-me, em nome da Federação Académica de Lisboa, agradecer, em primeiro lugar, aos nossos oradores, pelas vossas partilhas e pela vossa disponibilidade em estar aqui este bocadinho a falar connosco. Em segundo lugar, e também muito importante, a todos aqueles que acompanharam aqui a nossa sessão. Espero que tenha sido útil e que, no mínimo, tenham conhecido melhor o tema, a forma como o devem abordar ou como ele está a ser trabalhado aqui no ensino superior e também transversalmente. Boas notícias para quem nos acompanhou só a meio ou só agora está a chegar. Vamos ter o nosso webinar disponível no Instagram da Federação, na TV do Instagram. Portanto, quem não viu, convido a ver mais tarde. E pronto, e é só. Muito obrigada mais uma vez. Dizer-vos que a Federação Académica de Lisboa está cá disponível para todas as questões que tiverem a ver com estudantes ou em algo que possamos colaborar a nível da juventude e desejar-vos o melhor dos sucessos para os vossos projetos e para o vosso trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.